O seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Recomendo Botsando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, mais um vídeo teórico. Eu vou trazer... deixa eu tirar isso daqui, a meta de inscritos. Vamos ter visibilidade plena. Eu fiz um vídeo recentemente, pedido. Vasily Lomachenko contra... as duas primeiras lutas dele, contra Ramírez, primeira disputa, foi por um título internacional, continental, era alguma coisa assim. E a segunda que ele foi derrotado de forma bem chata, bem desagradável, bem frustrante. Ele foi derrotado, mas ele era muito melhor, o cara jogou sujo, o cara travou o combate. Mas eu enxerguei necessidade muito grande, porque ficou ficou muito visível como ele se movia em função às mãos do oponente e às distâncias do combate. É uma coisa que eu já trago a vários vídeos, tipo, desde o ano passado no mínimo. Eu não vou conseguir rastrear, lembrar a primeira citação dessa teoria, mas ficou inevitável. Da mesma forma que eu perdia muito tempo falando sobre o destro canhoto, aqui eu encontrei necessidade de não trazer mais um debate enorme sobre isso, em decorrência de criar um vídeo teórico. Pitaco do viciado: relação entre posição das mãos e distância de combate. Já se perguntou por que leva mais porrada girando em certa direção? Seguinte, eu vou abrir a câmera só em certos momentos em que eu vou mostrar um pouco mais gestual, mas vai ser um vídeo nesse naipe que está sendo até o momento. O que é a distância em questão de combate? Pela definição usual, a distância é medida de separação de dois pontos. Os dois pontos referidos são ambos lutadores que estão no ringue. Dependendo de quão distante está um lutador em relação ao outro, a dinâmica do combate será bem particular naquele momento. Dependendo do ritmo do combate, a preferência da distância de ambos os lutadores e o alcance de cada um. A distância vai depender muito do alcance. Tem um vídeo teórico sobre peso mosca contra peso pesado. A teoria para você lutar a longa distância contra oponentes mais altos do que você, maiores. Dentro da teoria a gente está falando de uma diferença brutal e ridícula. Você tem apontado ali diferentes distâncias para diferentes alcances. Então a curta de um lutador pode ser a longa de outro. Não uma pessoa que deveria estar no ringue com outra. Não deveria ter uma diferença tão brutal, mas falando que existe, existe. Ritmo do combate. Às vezes a pessoa, dependendo do ritmo e do momento do combate, ela vai conseguir fazer prevalecer a sua preferência, mas às vezes não vai conseguir administrar de certa forma. E realmente existe uma preferência. Vai ser o assunto ainda abordado. Quais são as distâncias no combate? Existe na visão geral 3 distâncias de combate de forma ativa e são 4 no geral. A longa distância, a média distância e a curta distância. É importante entender que ao decorrer do combate são na realidade 4. Por uma falta de nome melhor, eu já vi 2 pessoas, vulgo eu e mais um cara que tem um trabalho excepcional. A gente chama de extra longa distância. A gente fez o mesmo curso da Universidade do Bots. Talvez, não tenho certeza, mas talvez tenha sido lá que a gente tenha concebido esse nome. A extra longa distância é uma distância além da longa, que é uma distância que o adversário só irá acertar se fechar a distância rapidamente. É boa para recuperar fôlego, é boa para você reformular. É uma distância que não existe um combate ativo. Você tem que encurtar para que exista um combate ativo. Quando você encurta, a extra longa fica longa. Por exemplo, se você encurta a longa, é média para curta.
É só para entender o quão distante é. Quais são as preferências de distância? De forma geral, os lutadores terão maior preferência pela curta ou pela longa distância. De modo consciente e mesmo subconsciente, o oponente irá impor tal distância ao decorrer do combate. O oponente e o próprio lutador em si. Lembrando que não orienta a estar preso a só desempenhar bem tal distância. Vocês têm que ser completos. As tendências serão as seguintes. De forma geral, os lutadores terão maior preferência pela curta ou pela longa distância. De modo consciente e mesmo subconscientemente, soluço. O oponente e o próprio lutador irá impor tal distância ao decorrer do combate. Momentos em que eles estiverem mais seguros e mais conscientes, tentando tomar vantagem, vocês vão perceber qual a preferência de cada lutador. Lembrando que eu não oriento a estar preso a só desempenhar bem a distância ao qual você esteja mais propício. Importante é ser completo, porque você não basta só você ser bom daquela distância se no decorrer do combate você lutar em outra. É bom vocês serem bons em tudo, de um modo ou de outro. As tendências serão a longa distância, a distância que será combatida no máximo alcance, normalmente sendo golpes retos. O controle de distância é essencial e o footwork é importante para a manutenção da longa distância. Média para longa. A preferência é que o lutador combate na média distância, mas irá usar o footwork para se afastar e fazer um bate-sai. Normalmente lidam na curta com volume alto de golpes. Média distância. A distância é hipotética. Hipotética porque não vai ser uma distância que vai ser mantida, não vai ser exercida sempre, a pessoa vai estar nela para mudar. Não existe lutador, e até o momento não consigo identificar que haja um lutador de média distância. Existe um lutador de curta ou de longa. O que acontece, lutadores de média distância são lutadores que lutam na média, mas eles em algum momento eles vão adotar, quando estiverem mais propícios, a longa ou a curta. A média é uma distância real, mas as pessoas, por não verem a pessoa caçar em ficar naquela posição de média distância, as pessoas falam que ela não existe. O que existe seria a distância em que você quer estar. Se você usou uma em um determinado momento, é como não se fosse existente. É uma corrente que eu acho bem teimosa e injustificável, mas tudo bem. A distância hipotética, em que será possível todos os golpes de modo menos rigoroso. Teoricamente, não há preferência para ser mantida a média distância, mas muitos lutadores visam entrar nela para seguirem suas preferências posteriormente. A média para curta, análogo à média distância para longa, mas a preferência é em cortar e usar o combate a queima-roupa. Podem combater a longa distância, mas irão repentinamente, confortavelmente cortar. É até uma coisa interessante, eu sou um lutador de média para curta. Eu comecei como lutador de curta, treinei muito a longa distância. Eu sou uma pessoa que luta na curta distância, mas eu tô num jab no alcance máximo. Em outro instante, a mão voltou, já tô colado na pessoa. Eu tenho muita facilidade, até subconsciente, para estar na curta. Na curta distância, eu não sinto um desconforto. Eu tô totalmente consciente de todos os perigos. Eu tô atento. Eu sei o que eu posso fazer, mas eu entro na curta distância muito mais rápido do que eu consigo notar. Eu faço e depois eu sinto a mudança. Isso é um lutador de média para curta. A preferência é uma coisa que você muda e você mantém quando você está desenvolvendo o seu jogo. Você está lutando, você está do seu jeito. Quando você está desempenhando o máximo possível, você vai estar lutando a sua distância mais adequada para si.
Existe a distância em que está mais próxima do oponente. Terá tanto contato com uma breve distância entre cada um. Tanto contato, digo, a pessoa colada, ombro com ombro, quase cabeça com cabeça, como breve distância. Uma distância que você deixa mais ou menos a palma da sua mão, em diferença de distância entre o oponente. Elas são vistas como curta distância. Uma é chamada de curta distância, outra de queima-roupa, informalmente. Mas ambas são vistas como curta. A lógica que rege tal forma de combate é diferente das outras. A familiaridade e instinto são importantes. E a resistência é o atributo mais importante para um lutador na curta. Força, velocidade, não importa tanto. Importa é cabeça para aguentar um corpo de ferro para sobreviver. Muito instinto ou familiaridade. Muito instinto ou QI de luta o suficiente para você antecipar. Você não vai ter o visual. Você não vai ter o sentido visual lhe colaborando muito, mas você vai estar tão próximo que qualquer mudança você vai notar pela postura da pessoa e a sua familiaridade, sua noção de combate, que ela vai fazer. Tu consegue antecipar no instinto, na familiaridade, não no visual, como acontece no boxe. Se fosse para atribuir lutadores, eu vou dar um nome, 2. Longa distância, Muhammad Ali. O lutador de longa distância, eu na teoria, o que é média para curta, o que é média para longa serve para longa, quando eles encurtam, e quando o que é média para curta também serve para curta, quando eles não estão numa distância maior, uma distância não familiar. Muhammad Ali, quando ele aproximava, ele soltava uma chuva de golpes. São lutadores que fazem a manutenção da distância muito bem, tem um controle da distância entre ambos os lutadores. Praticamente só usam golpes retos, mas tem como usar variações mais longas. Média para longa é um lutador que faz a média distância, faz os golpes retos, os golpes curvos, mas na hora do vamos ver, quando eles querem, eles dão para trás. A média para longa, o maior lutador da média para longa é Sugar Ray Robinson. Média. A distância hipotética eu nunca consegui identificar um lutador que seja de média. Média, de fato. Verdadeira média distância. Ele visa sempre estar naquela posição. Não conheço. Eu gostaria que as pessoas comentassem. Eu gostaria que as pessoas trouxessem combate de pessoas que elas avaliam ser dessa maneira, para a gente avaliar se eles realmente são de média para curta, média para longa. Eles são lutadores de média. Às vezes a pessoa fala de média. Existem muitos lutadores de média, mas o que não dá para trás nem para frente só fica na média, é muito raro. Média para curta, eu vou falar um nome: Roberto Duran. O lutador de curta, quando ele tá no média para curta, na média ele tem que saber fazer golpes retos. O lutador de curta, na teoria, não saberia fazer golpes retos muito bem. O de média para curta tem que fazer. Ele tem que ser bom na longa distância para ele não ter problema para encurtar. Roberto Duran é um exemplo. Lutador de curta, Subiria Matias, Mike Tyson, Zaqueu Cruz. Esses caras são curta de verdade. E o que a posição das mãos interfere? Como todo mundo sabe, os lutadores deixariam uma mão na frente e outra atrás. Do mesmo modo, os pés seguem um esquema análogo. Aí o que acontece? Normalmente, a tradição dos esportes de combate orientam que a mão boa, a mão que você tem maior destreza, seja a mão de trás. E a mão que você tem menos destreza seria a mão mais leve, você usa para bater. Como ela vai estar mais próxima, você vai atingir primeiro. Então você visaria fazer golpes de maior velocidade e menor impacto para atrapalhar o adversário, e a mão forte, a mão que você tem destreza, de ferir golpes pesados.
Por conta da relação da proximidade entre mãos e o oponente, a movimentação lateral em relação ao oponente deve ser pensada na relação das mãos do próprio. Seta para o lado. Quais são as orientações? Mão da frente. Sendo a mão mais próxima, se mover em direção à mão da frente induz o oponente a atacar. É uma movimentação que favorece o combate a curta e também uma resposta do oponente. Muito comumente vai ser jab ou cruzado. Exige muita prudência e cuidado. Eu fiz nesse esquema aqui. A mão de baixo vai ser a mão da frente e a mão aqui em cima vai ser a mão de trás. A ideia é você encurtar, visando aproximar. Não precisa ser tão diretamente, você pode querer esse ângulo. Aí o oponente vai vir com uma resposta pra cá. O que acontece? A orientação, você visar curta, também você pode visar longa. Você pode andar para trás em função dessa mão. Mas é uma mão que é bem mais fácil de acertar que a mão de trás. Essa é a orientação menos intuitiva e mais teórica. As outras é o que o lutador acha confortável. Normalmente em um combate a pessoa vai ter uma distância que ela tem preferência para rodar, mas ela vai identificar o que o oponente oferece mais riscos. Ou golpes retos, a pessoa é uma metralhadora de soco, ou a pessoa tem uma bomba no lugar de uma mão, a mão de trás. Aí ela vai também andar em função do menor perigo oferecido. Aí é bom ela andar com isso em mente. Se for fugindo da mão de trás, você vai ter que visar o combate na curta. Você vai estar propenso a vir até o combate na curta. Se você andar em função para a mão de trás, seria bom você andar para trás, que aí você vai ter maior facilidade para sair dos golpes. A mão de trás, sendo a mão que visa golpear com maior força e é mais distante, se mover para trás possibilita consiga sair em melhor tempo dos golpes do adversário. Aqui eu coloquei círculo para mostrar o que seria o alcance do oponente. Vamos falar que você esteja em média distância e não precisa ser nesse ângulo, você só pode simplesmente andar para trás. O importante é você andar para trás, mas um pouquinho para a mão de trás do oponente. Você vai dar dentro do alcance. Se você querer fugir para aqui, depende muito. Tem pessoas que fazem o golpe da mão da frente ter maior alcance, tem pessoas que fazem a mão de trás ter maior alcance. Na teoria, ambos têm melhor alcance, tem o mesmo alcance. É questão da execução do golpe. Muito comumente, as pessoas costumam projetar um pouquinho mais quando faz os golpes com a mão de trás. Então, muito comumente, a mão de trás costuma ter um maior alcance, mas ela está mais lenta. O golpe que vai vir daqui para cá vai demorar menos tempo para chegar do que o golpe daqui para cá. Aí o que acontece? Você vai andar para trás, andando em função dessa mão para você conseguir ver, visualizar e andar de acordo, sair do golpe de acordo. Aí o que acontece? Agora eu vou fazer o que eu estava pretendendo, de forma mais visual. Vamos voltar e abrir as câmeras. Tá, pera aí. Deixa eu abrir a janela aqui. Não, seria bom essa, talvez. Deixa eu abrir mais a janela aqui. Seguinte. Existe 3 distâncias de forma ativa de combate e 4 no total. Você tem a longa distância, que você trabalha com esse alcance. A mão da frente e de trás costumam ter um alcance equiparável. Você tem a longa, que você não consegue trabalhar muito bem golpes curvos. Os golpes curvos são quase retos, mas você trabalha golpe reto, o golpe de maior alcance. Você vai
está trabalhando longa quando você faz a extensão quase máxima ou máxima dos golpes. Deixa eu falar da extra longa. A extra longa, por exemplo, eu não consigo golpear a cortina. Eu estou numa distância extra longa. Se a cortina andasse para cá ou eu fizesse isso, já entrou na longa distância. E normalmente a pessoa não vai estar com o braço pendurado. Então, às vezes, a extra longa distância também tem em função da velocidade do golpe do oponente. Você está nessa distância. Uma distância de longo. Às vezes está numa sensação, não está, mas estará em uma sensação de extra longa distância porque não veio o golpe. Mas ainda não é uma distância suficiente, uma distância que você não irá receber um golpe reto. Seja da mão adiantada, seja da mão atrasada. A média distância é uma distância que você consegue fazer todos os golpes, mas você não vai fazer todos os golpes da forma mais rigorosa dentro da definição do boxe. Você vai ter o jab. O jab tem esse alcance, é um alcance longo. Você consegue fazer uma distância menor, só que acontece, você não vai manter o rigor, porque pela definição do jab, você vai golpear no alcance máximo. Se você não golpeia no alcance máximo, você não pode afirmar pela definição que será um jab, dentro da definição do golpe. Mas levando em conta que vai ser um golpe reto, você vai estar dentro da família que a gente diz de golpes retos. O que acontece? Você está numa menor distância, você pode golpear sim, que nem fazem naquele filme lá de Wing Chun. Não vou entrar nesse mérito ainda. Vai ter muito futuramente um vídeo teórico, que eu acho que é um estudo bem interessante dessas outras formas de socar. Não é agora. Mas não é muito bom porque você não está muito bem defensivamente. O que acontece? Nesse momento é melhor você socar, que daqui o mais que você pode fazer é subir a mão. Daqui, se o braço estiver dessa forma, tu consegue subir o braço, o antebraço um pouco melhor. Você consegue levantar a guarda com mais facilidade. Se você soltar o golpe com o cotovelo para fora, você consegue fazer uma versão que você não estica, mas você consegue ter um movimento mais fluido. É como se fosse a ideia do flicker jab. O flicker jab nem sempre era executado no alcance máximo. Nem sempre. Você pode fazer o soco reto com o cotovelo para fora. Dentro da definição do boxe é um jab errado, é um jab mal feito. Se você não está em uma situação que exige que o soco seja assim, você está fazendo errado. Nesse momento é justificável. E o que acontece? Você consegue fazer esses golpes meio retos, com o cotovelo para fora, que vai ser uma variação que tu vai fazer para essa situação, para se encaixar. Você vai fazer golpes retos, só que os golpes retos normalmente eles são de curta distância. Uma distância maior você faz eles mais alongados. É muito mais natural, é uma ideia muito mais intuitiva para os lutadores que não tem muita familiaridade. Fazer o golpe muito curvo, bem fechado, curta distância, ou fazer o golpe muito aberto. Você vai, na média distância, você vai fazer esse tipo de golpe. Eu tô fazendo de qualquer maneira, é bem esdrúxula, mas você vai trabalhar com golpes mais abertos mesmo. O que acontece? Você só faz o movimento do braço, é feio, é fraco. É fraco na medida do possível. Se você usa quadril e giro do ombro, aí você adiciona maior qualidade. Essa média distância, a curta distância, você não consegue nem fazer esse tipo de golpe reto. É golpe no corpo, um golpe curvo. Você vai lidar com golpes que você só vai poder executar colado. Essas são as distâncias, como você irá combater nessas distâncias. Você vai ter 5 preferências. Quer dizer, vai ter 4 preferências em 5 distâncias. Você vai ter a longa. O lutador de longa ele só trabalha com jab, se movendo. Se a pessoa se aproximar, ele morre para trás. Se a pessoa andar para trás, você morre para frente. Você quer trabalhar jab direto.
vai ser só o golpe reto. É um lutador que vai trabalhar muito o golpe reto. O lutador de média para longa vai ser um lutador que vai trabalhar muito golpe reto. Vai ter momentos que ele vai colocar maior poder, vai encurtar. Ele vai fazer golpe nas variações que se adequam à média. Ele vai fazer cruzados mais abertos. Talvez ele faça essas formas de EBA ruins. Nessa situação não, porque ele muito facilmente ele tá fazendo esse tipo de golpe. Dá para trás, dá um jab bom, dá um jab avançando, voltou para média, continuou o trabalho. E em alguns momentos ele vai tá na média, mas ir para trás. A média é uma distância que você vai estar desempenhando em alguns momentos. A média para curta vai ser uma distância que você tá nessa distância, mas do nada você aproxima. Você vai ter muita facilidade para aproximar. Você vai ter uma tendência a aproximar. Eu trabalho muito com as pessoas até lutando. Tô trabalhando na longa. Do nada, no mesmo momento que eu tô voltando a mão, tô avançando. Aí é como se fosse um piscar de olhos, Você normalmente diz que os golpes eles têm que ir na mesma velocidade que voltam, por questão de segurança. Se você se move da mesma velocidade em que e no mesmo tempo que o soco volta, você está fazendo um movimento que a pessoa não vai esperar, como se fosse você aproxima de forma instantânea, entre aspas, um intervalo que não deveria ser movido. A pessoa vai ser pega de surpresa, não vai entender nada. Se você tá mandando um golpe reto, tu aproxima, enquanto volta, você vai estar colado. O lutador de média para curta, ou ele tá na longa e aí ele encurta instantaneamente, ou ele tá na média golpeando e do nada ele faz essa aproximação. E o lutador de curta é o lutador que trabalha só próximo, muito próximo. Ele vai querer despedaçar todos os ossos do oponente na base da porrada. Agora, falando sobre a questão do movimento das mãos. Imaginem que esse canto daqui da tela é que eu tô colocando um lado. O que acontece aqui fica a janela, mas na tela do computador é a proximidade do computador. Eu vou estar indo pra outra. Puta que pariu. Tá. Eu vou andar pra aqui, vai ser a mão na frente do oponente. Se eu vou querer combate de curta, vamos falar, eu tô com uma guarda um pouco mais alongada. A guarda um pouquinho mais alongada, ela se encaixa nisso. Quando a guarda é muito colada, muito próxima, aí essa lógica não se mantém muito. A lógica já não fica tão fortemente aplicada. Isso seria uma situação de guarda um pouco mais longa, que a pessoa fica assim. A guarda assim é diferente do guarda assim que eu guardo assim. Você lutar assim é bem diferente de lutar assim e lutar assim. O que acontece? A pessoa vai, se aqui for a mão da frente, eu vou induzir o oponente a me golpear, porque eu tô indo na mão que vai estar mais próxima. Então o golpe dele vai ser praticamente instantâneo. Aí eu venho pra cá, se eu quiser já brigar, aí vai estar muito mais próximo a curta. A pessoa tá numa distância que ela me dá um soco reto, eu vou encurtar, ele vai estar média pra curta. Eu vou estar numa distância que um golpe acerta no mesmo instante. Eu posso andar para trás, mas o golpe ainda está mais próximo que o outro. Então eu poderia andar para trás, mas a pessoa poderia tentar me acompanhar. E o golpe, quando é rápido, pode te acertar. Não é muito bom você andar para trás comparado a andar
para trás na outra direção, andar para trás na mão da frente. Não funciona, tu não aplica de forma tão boa comparado a outra situação. Aí quando você quer andar em direção à mão de trás, você pode andar para frente, você pode andar para frente. Normalmente a mão forte desempenha um poder destruidor. Quanto maior a distância percorre, mais movimentos a pessoa consegue usar, mais grupos musculares. Mas ainda assim, vamos dizer que é uma mão mais pesada que a outra. Se você aproximar, tu vai conhecer o toque da morte. É bom? Não é bom. Mas é uma mão mais distante. Quando você dá para trás, o que seria na situação aqui do vídeo, eu andar para aqui, eu vou estar vendo se o movimento está ligado ou não, tomara que seja. A pessoa vai estar executando o golpe, até ela atingir o golpe vai demorar mais que fosse a mão da frente. Então você tem mais tempo para sair, para esquivar, para se defender, tem mais tempo para tudo. O que Vasily Lomachenko fez muito no combate contra Salido, ele saía em direção, era 10 contra canhoto. Aqui vai estar muito bem dentro da lógica do vídeo. Ele saía pra cá, ele saía pra trás, mas ele ia um pouquinho em direção à mão de trás do oponente, aí ele conseguia sair. Aí o que acontece quando ele queria ir pra frente, é porque o que eu tô falando e tá mostrando na tela, o que vocês vão ver é diferente do que eu tô fazendo aqui no vídeo. Fazer o quê? Porque aqui na minha realidade vai ser destro contra canhoto. No vídeo, minha relação com o vídeo vai estar destro contra destro. É muito complicado, eu peço que vocês abstraiam. Ele, quando era em direção à mão de trás do oponente, ele dava um pouco de passo para trás. Essa mão, ele vinha realmente na direção dela para ir para trás. E quando ele avançava, ele sempre avançava para cá. Ele poderia avançar na outra direção, mas normalmente ele faria quando o cara errasse um golpe, aí ele pegava outro ângulo. Ele pegaria o outro ângulo. E você pode andar para trás, indo em direção à mão da frente. Ele fazia, mas ele fazia para buscar um novo ângulo. Não é errado, mas tipo, existe uma lógica por trás da movimentação em função da mão do oponente. Ou você tem essa teoria, ou você tem muita experiência, ou você tem intuitivamente essa noção. Eu vou tirar aqui a webcam. Eu vou deixar as outras porque... Eita. Eu vou dar por encerrado. Só deixa eu fazer aqui o funcionar de volta. A meta de inscritos. A quantidade de inscritos, na verdade, no presente momento é 1308. Não é 1301, é 1308. Mas tudo bem. Bem, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu protelei bastante. Esse vídeo eu quis parar para pensar muito bem. Eu demorei umas 2-3 horas pensando como eu escrever, mas na verdade é um conhecimento que eu já tenho há muito tempo. Foi mais como deixar melhor organizado, o cuidado para tentar ser didático. E na minha opinião a apresentação ficou uma porcaria. Minha lógica na hora de usar a tela funcionou feito uma merda, mas tudo bem. É um conteúdo que eu possa não estar muito satisfeito como foi feito, mas eu acredito que eu possa impactar. Eu espero que realmente vocês possam fazer proveito, seja uma teoria nova que vocês consigam se apropriar e fazer uso dela futuramente. É isso, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e não deixe de apertar o botão do gostei. Rau.